Gente, eu vou gravar aqui um vídeo agora que já faz bastante tempo que eu tô me preparando para falar esse assunto com vocês. Eu pensei muito se eu ia me expor da maneira que eu vou fazer aqui agora. Mas como aconteceu algo em um assunto muito relevante, e também nós estamos no mês das mães, domingo agora é dia das mães, eu senti que eu não podia mais adiar, eu não podia deixar isso mais pra frente. Então, eu decidi contar pra vocês algo que aconteceu comigo no início desse ano e que eu acredito que vai tocar algumas pessoas, principalmente algumas mulheres. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Flávia Dias Veloso, sou casada com o Thiago, mãe da Manu. Eu tenho uma filha, menina, Manu, vai fazer 11 anos amanhã. E é uma alegria, é uma grande alegria tê-la aqui em casa. Eu falo que ela é a minha alegria. E aí, gente, é o seguinte, quem me conhece já há um tempo sabe que eu tinha um grande discurso para não ter mais filhos. E eu realmente não queria. Eu estava muito satisfeita com a nossa família pequenininha, eu, Thiago e Manu. Só que eu já fiquei grávida 3 vezes e eu sofri 2 abortos. O último foi agora esse ano e é sobre ele que eu quero conversar com vocês. Eu passei por um turbilhão de emoções. Primeiro porque eu realmente não desejava, não foi planejado, não era algo que eu realmente queria, era essa gravidez. Eu tinha acabado de fazer uma lipo, imagina, 1000 planos, né, pra minha carreira, pro meu trabalho, e de repente eu entrei o ano com essa novidade. E o chão se abriu diante de mim, eu falei, o que eu vou fazer? Eu já tenho hoje eu tenho 42, quando aconteceu eu tava com 41 anos, né, foi comecinho do ano. E eu já sabia, né, dos riscos, porque acima dos 40 anos tem algumas limitações. E eu também já tinha sofrido um aborto aos 37 anos, então eu já conhecia um pouquinho esse cenário. E aí o que acontece é que nesse susto da descoberta da gravidez não planejada e sinceramente não desejada naquele momento, eu fiquei triste, eu fiquei desesperada. Parecia que eu olhava assim a minha vida e falava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Como se um filho fosse um grande gigante, né, para enfrentar. Para algumas mulheres são, para mim também era. E é por isso que eu quero gravar esse vídeo. Porque pode ter mulheres nesse momento que descobriu uma gravidez e está desesperada. Não sabe o que fazer com isso. Até tem vergonha de demonstrar que não queria. Eu entendo o que você está passando, se esse vídeo chegar para você. Porque eu fiquei assim por alguns dias depois de descobrir a gravidez. Eu fiquei numa tristeza, numa culpa até de não desejar. E eu entrei numa busca com o Senhor para entender o porquê que eu estava passando por isso. E tinham tantas perguntas na minha cabeça. Perguntas como, poxa, tantas mães querendo engravidar, tantas famílias desejando tanto. Eu não queria, por quê? Perguntas como, tá, se era pra eu ficar grávida, então por que não foi antes da cirurgia? Por que não foi antes da plástica? Por que não foi mais cedo? Se o Senhor tinha esse plano aqui pra minha vida. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas
algumas respostas que eu recebi do Senhor que pode ajudar você. Uma delas é que Deus falou assim para mim: eu não dou todas as respostas. Se eu desse todas as respostas, não precisaria de fé para andar comigo, para se relacionar comigo. Mas aí nessa busca, eu fui buscando outras coisas também. E aí eu fui orando e meditando. Orando, para falar a verdade, eu fiquei alguns dias sem conseguir orar. Mas depois de uns 5 dias eu comecei a conseguir. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu fiquei uns 5 dias ali quieta, eu não conseguia falar muito com o Senhor, mas Ele nunca deixou de falar comigo. Usou pessoas para falar comigo, usou até um livro. E aí eu quero compartilhar alguns trechinhos com vocês do que esse livro fez comigo, para ajudar você que está passando por essa situação hoje. Eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados antes mesmo de nascer. Isaías 44, 2. Deus não joga dados, Albert Einstein. Esse trechinho aqui é um versículo bíblico, mas ele está aqui nesse livro, ó. Uma vida com propósito. E ele tem um capítulo aqui que diz isso: você não é um acidente. E aí, gente, eu quero contar para vocês. Nesse período que eu descobri a gravidez e eu comecei a mergulhar nessas coisas, eu comecei a entender o propósito de vida, a soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. E Deus me revelou tantas coisas. Se você hoje, mãe, que tá grávida, e você tá vivendo um momento de desespero porque não era o que você queria, eu quero compartilhar com você a obra que Deus fez dentro de mim, que fez eu amar e desejar aquele bebê com toda a força. Eu vou resumir um pouco a história para vocês e aí eu vou falar em 3 partes. A primeira é que eu não queria, e Deus trabalhou meu coração para me mostrar a importância desse momento e me fez desejar profundamente aquele bebê. Eu passei pelo processo da gestação, pré-natal, ouvi o coraçãozinho do bebê, comecei a amar aquela vida com todo o meu amor, mas eu passei por um aborto depois. Então nesse vídeo eu vou conversar com você, mãe, que está desesperada por ter descoberto a gravidez. Eu vou conversar com você, mulher, que tem adiado a maternidade, o projeto maternidade. E eu quero conversar um pouquinho sobre os riscos que isso envolve. Tem uma estatística de mulheres acima de 35 anos que perdem seus bebês, e o número é alto comparado ao número de gravidez descobertas. E depois eu quero falar com você que sofreu um aborto, porque eu passei por esses 3 estágios e é por isso que eu acho tão relevante gravar esse vídeo. Então vamos lá. E o primeiro ponto, para a mulher que descobriu a gravidez e está desesperada, eu quero te dizer: não existe nada mais lindo que a maternidade. Não existe nada mais profundo do que uma vida que vai ser formada com a sua participação. O que aquela pessoinha vai crescer e vai se tornar é contribuição sua. Filhos dão trabalho, mas filhos são alegria, futuro. Filhos são vidas, é vida. E aí, quando eu comecei a pensar os motivos, as razões pelas quais eu não queria ter um filho naquele momento, ou não queria mais ter, eu percebi que as razões elas eram muito rasas comparado com a profundidade de gerar uma vida.
E olha, gente, eu já sou mãe, então eu já tenho essa experiência e eu posso falar para vocês com certeza. Ter a Manu foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida todinha. E como eu passei muito tempo enganada e focando no trabalho que a maternidade dava, não que eu deixei de ver as coisas boas, porque com a Manu eu aproveito muito a minha gestação e eu sou a melhor mãe possível para ela, eu sei disso. Mas eu fiquei anos olhando para o trabalho que dava para não querer ter mais filhos. E essa gravidez que eu passei agora me levou a um profundo arrependimento de não ter tido essa consciência antes e ter tentado mais cedo dar um irmãozinho para Manu. Depois que eu passei por essa gestação última, que hoje eu já estou mais madura e eu consigo enxergar as coisas com outros olhos e até tenho mais maturidade espiritual também para voltar o meu coração para Deus, tentar ouvir o que Ele fala e o que Ele pensa sobre as coisas, eu percebi como é maravilhoso cuidar de uma vida. E todas as coisas que eu queria viver, que na minha cabecinha um filho iria atrapalhar, ficou tudo tão raso, tão superficial. Eu comecei a enxergar a minha vida de gestante e imaginar como eu poderia glorificar a Deus agora nessa nova fase. Então, se você, mãe, que está desesperada, está grávida e você não queria, eu quero te dizer, Deus tem um propósito para esse bebê que Ele colocou aí dentro da sua barriga. Sabe por quê? Porque para tudo Deus tem um propósito. Ele não faz nada de acidente. Ele não joga dados. E o propósito já começou, porque de alguma maneira o seu coração já está começando a mudar. Abra o seu coração para essa mudança e para essa experiência maravilhosa que é ser mãe. E não tenha vergonha de estar passando por isso. Não se sinta culpada por estar questionando, por não estar feliz ainda. Apenas abra o seu coração para o Senhor. Seja sincera. Não tenha vergonha. E fala para Deus abrir o seu coração e colocar nele o mesmo amor que Ele tem por você e por esse bebezinho que está aí na sua barriga. Peça para Deus abrir os seus olhos para te mostrar o quanto é belo, o quanto é profundo, o quanto é lindo o projeto da maternidade. Um ser que vai crescer e o que ele vai se tornar depende da tua contribuição. Não existe nada, nenhum projeto, nenhuma carreira, nada que é mais belo e profundo do que isso. Aí eu quero ler aqui também um trecho. Voltando lá naquela parte que eu acho que eu li errado aqui para vocês. Aquela coisa de que tudo Deus tem um propósito, que Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. Tá aqui no capítulo 1, tá escrito assim: tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. E nele encontra propósito. Colossenses 1,16. Aí depois, gente, no segundo capítulo aqui desse livro, Deus falou muito comigo também. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza, pois seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Quando eu tive contato com esse livro aqui, eu estava ainda nesse processo de aceitação. Eu já tinha aberto o meu coração para Deus e para a vontade dele na minha vida. Mas eu ainda estava com um pouco de tristeza das coisas que eu acreditava que eu estava abrindo mão para ter.
Eu sei que não é fácil, eu respeito seu sentimento, porque eu já vivi isso. Mas o que eu posso te garantir, Deus é tão poderoso, a presença dele nunca é imperceptível. E ele transformou meu coração e ele vai transformar o seu também, se você quiser e deixar. Olha essa parte. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta até o erro humano. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Então, eu quero te falar para você, mãe, que está nesse momento de desespero. Eu me questionei muito onde eu errei, eu não fiz a prevenção correta, eu vacilei. Se Deus considera até o nosso erro para cumprir o propósito dele na terra, não adianta. Quantas mulheres ficam grávidas tomando anticoncepcional? Tem casos de mulheres que ficaram grávidas de seus maridos que fizeram vasectomia e depois tiveram que fazer DNA para provar para o marido que o filho era dele. Já aconteceu isso na história. Tem mulheres que engravidam tomando pílula do dia seguinte. Tem mulheres que engravidam tomando anticoncepcional. Tem mulheres que engravidam com DIU. Então, não fica se culpando, achando que você vacilou e nem se culpando por não estar desejando tanto. Apenas abra seu coração para Deus fazer a obra dele, para que o propósito dele se cumpra. E aí agora, eu quero entrar um pouquinho na outra parte da história. Eu fiquei 2 meses grávida, né? Eu já sabia que era uma gravidez de risco por ter 42 anos. Então, todo o pré-natal já foi diferente, né? Os suplementos, tudo era diferente pra mim, né? Tinha um cuidado a mais. E eu fiz de tudo. Porque eu posso falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito obediente ao Senhor. E mesmo lá no primeiro dia, onde eu ainda não tinha muita aceitação e um pouco de desespero, eu já me coloquei como grávida e a partir dali eu já fiz toda a restrição alimentar, o que não pode, o que pode. E eu sigo à risca, porque eu tenho um grande temor pelo Senhor. Então eu fiz de tudo. Eu sempre treinei, eu faço academia, né? Acho que o pessoal que me segue já sabe. Então a primeira coisa que eu fiz foi contratar um personal para fazer um treino adequado. Tive autorização da médica para continuar fazendo atividade física. O meu treino na época ele era diferente, totalmente diferente do treino rotineiro. Então tudo foi com acompanhamento. Mas eu sempre tive algumas ameaças. Até que uma delas se concretizou e realmente eu tive o aborto. Foi o segundo aborto da minha vida e eu confesso para vocês que esse foi o mais triste de todos. Porque eu realmente não queria no começo, mas como eu falei, eu me coloquei diante do Senhor, eu coloquei o meu ouvido para ouvir o coração dele, eu abri o meu coração para o Senhor. Eu falei para ele, me mostra. E ele me mostrou com tanta riqueza de detalhes que fez eu desejar aquele bebê com toda a minha força. Eu já imaginava aqui em casa, já tinha nomes para menino ou menina. E eu ficava imaginando já como que eu ia glorificar o Senhor com essa nova fase. E quando eu sofri esse aborto, eu estava 2 meses grávida. Então, da outra vez, foi muito mais fácil, foram pouco tempo, foram apenas 17 dias do dia que eu descobri, o dia que eu perdi. Dessa vez não, dessa vez foi um percurso um pouco mais longo.
Então eu sofri um pouquinho mais, bem mais, devido ao nível de profundidade que Deus me levou nessa história. E aí o que eu quero falar aqui nesse segundo ponto do vídeo é para você mulher, para você casal, vocês casais que estão adiando o projeto da maternidade, que estão esperando a compra da casa, estão esperando prosperar, estão esperando a vida financeira melhorar, a carreira crescer, enfim. Gente, é muito comum as mulheres deixarem a gravidez nos dias de hoje cada vez mais adiante do que era nos tempos de antigamente. Só que por mais que a medicina tenha assim avançado muito, tem uma certa idade que fica difícil mesmo para a mulher conseguir levar adiante a gestação. Desculpa. Então, eu quero só falar para você uma coisa. Se você tem esse projeto de ser mãe, se você deseja, se é algo que está no seu coração, se é algo que você sabe que lá no futuro você vai se arrepender de não ter tido, não corra o risco de não conseguir ou ter que sofrer muito para conseguir. Depois que eu passei por isso, você começa a conversar um com o outro, eu conheci tantos casos. Tem mulheres que passaram por 4 abortos para conseguir engravidar finalmente. Você imagina a tristeza e a dor? Depois de uma idade, quando você sabe que você está grávida, não dá nem para sair comemorando. Você tem que esperar passar pelo menos 3 meses. A gente passou por tudo isso no começo do ano e a nossa família só soube depois que tudo tinha acontecido e eu já tinha até perdido. Porque como a gente sabia que era um risco muito grande, a gente não quis expor para a família para evitar mais sofrimentos. Então, depois de uma idade, o positivo da gravidez, ele pode não significar que você vai de fato ter o filho. É triste, mas é uma realidade. De 25% a 30% das gestações confirmadas, descobertas, as mulheres perdem seus bebês de forma natural. Aí às vezes parece pouco, né? A cada 10, 3 perdem das gravidez, da gravidez descoberta. Porque muitas mulheres ficam grávidas, perdem e nem sabem que ficaram grávidas e perderam, porque menstruam e às vezes perderam. Acontece também. Então, eu quero só te chamar a atenção. Se for algo que você deseja, se quando você chegar lá na velhice, você olhar para trás e você olhando aí hoje para sua vida e fazendo essa análise do seu futuro, se você olhar e pensar, olha, eu acho que se eu não tiver filho eu vou sofrer muito, eu vou ter um grande arrependimento. Então avalia de novo essa decisão de postergar esse projeto maternidade. E eu quero falar também uma coisa para vocês. Filhos traz prosperidade. Filho traz prosperidade. Você prospera quando chega o filho. Não precisa esperar prosperar para vir o filho, não. Não coloque em risco. Não se coloque em risco para deixar o que é mais importante para depois. E assim, gente, eu tô falando algo aqui que vai ser para algumas pessoas. Aquelas que não querem ter filhos, ou realmente a carreira tá muito mais importante e olha e fala, não, isso para mim não é prioridade, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, aquela mulher que sabe
que é um sonho dela, mas ela tá adiando por outras razões, coloca esse sonho como prioridade. Aproveita para ter filho quando o seu corpo ele tá favorável a isso. E o que eu posso te dizer é que é a melhor experiência da vida. A gestação é a fase mais linda da vida de uma mulher. A gestação é a fase mais linda da vida de uma mulher. Sabe, ver um ser se formando dentro da sua barriga, saber que ossos estão se formando ali dentro, é incrível, um milagre da vida. Deus é maravilhoso. Eu acho que toda mulher deveria passar por isso, por essa experiência. Mas nós sabemos que algumas não querem, outras infelizmente não podem. As que podem, não coloquem coisas superficiais e rasas na frente de algo tão profundo, de algo tão lindo, tão belo, que é você poder contribuir com a vida de alguém que vai se formar, uma criança que vai se tornar um adulto, e tudo que ele vai ser é relacionado à contribuição que você vai dar no decorrer daquela vida que se abre diante dos teus olhos. Então fica o recado. E agora eu quero falar para você, mulher que sofreu um aborto. Eu sei qual é a sua dor. Eu senti isso. Aquele questionamento. Por que eu tô passando por isso? No meu caso, eu descia Rebouças, voltando do laboratório, batendo no volante do carro e perguntando: por que, Deus? Por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Por que o Senhor me levou a desejar e a amar esse filho tão profundamente e agora o Senhor tirou ele de mim? Hoje já se passaram alguns meses, então eu consigo conversar com você numa boa. Mas esse aqui já é o 4º vídeo que eu gravo. Possivelmente esse eu vou postar. Os outros eu nem conseguia. O que eu quero te dizer é que passa. A dor passa. Passou pra mim. É claro que não é uma coisa que você vai esquecer. E até hoje, quando eu vejo numa novelinha, uma grávida, aquele anseio, um bebê que tá nascendo na família, não tem como não pensar, não lembrar do meu. Olhar pra minha barriga e imaginar como ela estaria. Mas Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. E tudo tem um propósito. E o tempo do propósito. Como eu li aqui pra vocês, olha. O tempo do propósito. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. O que eu quero te dizer é que tudo tem um propósito. E eu vou dar um exemplo da minha experiência. Eu não saí igual da maneira que a Flávia entrou naquela história. Então o propósito foi cumprido. E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para falar com vocês. Porque eu acredito que esse vídeo pode tocar algumas mulheres. E Deus sabia que eu ia ter coragem de expor. E eu creio que Ele vai usar essa história para consolar algumas mulheres. Algumas que estão no desespero por descobrir a gravidez. Outras, como você que está sofrendo por perder o seu bebê, como eu perdi.
e outras que estão adiando esse projeto por motivos que não são tão importantes quanto uma vida. Então entenda algo. Tudo tem um propósito. Toda vida que respira, toda vida, todo coraçãozinho que bate, tem um propósito do momento que começou a se formar até o momento que acabou. Sabe que eu ouvi de uma amiga? Ela disse assim: esse bebê foi um anjinho que veio do céu, morou um pouquinho na sua barriga e voltou para a casa do pai. Ele cumpriu o propósito, mudando o seu coração, abrindo seus olhos para outras coisas que são mais importantes. E eu quero te dizer, vai ser assim com você também. Alguma coisa Deus quis te mostrar com essa experiência. Abre os teus olhos e o teu coração para enxergar isso. Receba o consolo do Espírito Santo, o amor do Pai. O meu consolo, o meu amor por você, a minha solidariedade. Eu sei que não é fácil, mas Deus é soberano. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para nós e a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, tudo tem um propósito debaixo do céu e da terra. Confia no Senhor e descansa. E se for da tua vontade, ora e pede para Deus preparar o seu útero, o seu corpo, para gerar uma nova vida. Sinta o consolo do Espírito Santo. Sinta o consolo do amor de Pai. E se você precisar, eu tô aqui para conversar. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas passa. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo de alguma maneira fale com algumas de vocês. Se esse vídeo alcançar uma mulher que se enquadra nesses pontos aqui, eu já fico muito feliz. Eu já vou entender o propósito. Entender ainda mais o propósito. Deus não joga dados. E se você conhece alguém que está passando por isso, por algumas dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, por favor, compartilhe. Vamos levar amor para as pessoas, verdade, vida e paz, através de vídeos que edificam, consolam e transformam os corações. Encaminha esse vídeo para alguém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você que está no desespero. Deus vai ajeitar tudo. Deus abençoe você, mulher, vocês, casais que estão adiando a maternidade. Que esse vídeo possa falar com vocês de alguma forma. E Deus abençoe você que está triste por ter perdido seu bebê. Que o consolo do Espírito Santo esteja contigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.